contribuir com vocês nesta parte que a gente convencionou chamar de interferências. E vamos falar especificamente de interferências eletromagnéticas. Okay? E as implicações sobre as atividades cotidianas que afetam os pacientes, os futuros pacientes, coisas do tipo, certo? Então, a primeira coisa que eu quero mencionar com vocês é o aspecto das diretrizes brasileiras de dispositivos cardíacos eletrônicos. Essa é uma diretriz um pouco antiga, mas além dos aspectos médicos de indicação e de cuidados com os pacientes, também os cuidados com interferências eletromagnéticas que vocês podem encontrar nessas diretrizes. E a primeira coisa que nós precisamos definir aqui é o aspecto da definição. Sinais elétricos ou mecânicos capazes de provocar modificações funcionais nos dispositivos cardíacos eletrônicos implantados. Eu não sabia que tinha esse efeito sonoro. Alguns conceitos. Essa aula vai falar um pouquinho de conceitos. Então, se qualquer coisa, qualquer dificuldade, por favor, interrompam e vamos conversar a respeito. Interferência seria aquilo que se sobrepõe a outra ação. Se alguém falar no fundo da sala, aqui pode provocar uma interferência sobre a aula. Não é a ideia exatamente essa. Só que em dispositivos cardíacos nós estamos falando de sinais elétricos. Sinais espúrios que se sobrepõem ao de interesse. Agora, quais são esses sinais? Eles são originados de fontes elétricas, que são cargas elétricas, ou magnetismo, ou seja, de ímãs. E o conceito é que uma fonte se sobrepõe à outra e provoca interferência. Então, todo equipamento eletrônico, principalmente os digitais, são fontes de energia eletromagnética. Essa é uma característica muito grande dos dispositivos digitais. Mas hoje em dia, praticamente, nós não temos mais componentes analógicos. Todos os equipamentos são digitais. Os celulares de vocês, etc., todos são digitais. E um do lado do outro pode interferir. E é isso que é o aspecto que nós estaremos estudando. Então, quando você tem dois sinais eletromagnéticos se interpondo um sobre o outro, é importante que você desenvolva uma seguinte coisa: compatibilidade eletromagnética. Porque não dá para viver sem um celular. O que não dá é para que, colocando um celular ao lado do outro, um iniba o funcionamento do outro. Então é preciso que os dois funcionem de forma harmônica. Isto vem com o conceito de compatibilidade eletromagnética. Todos os dois vão gerar ruídos e interferências um sobre o outro. Só que você trabalhando de forma correta no desenvolvimento dos equipamentos, você pode conviver com essas interferências sem que elas modifiquem o funcionamento básico. Esta é a ideia, ok? Agora, quais são os tipos de interferência que nós podemos ter? As conduzidas e as induzidas. Qual a diferença disso? Simples. A conduzida é aquela que você põe a mão lá na tomadinha e a corrente elétrica vai passar para o seu corpo. Isso é conduzida. E outro tipo de interferência que nós podemos colocar são as induzidas. O que seriam isso? Vamos brincar aqui um pouquinho com vocês. Como é que se faz para acender uma lâmpada com ímã? Vocês já fizeram vestibular há pouco tempo, não foi? Na época lá do iniciação científica, etc., aulas de ciência, as professoras mostraram para vocês como acender uma lâmpada com ímã? Acenderam? Então, isto daqui compõe a ideia de um sinal induzido. Se eu pego um ímã, uma bobina de fio, e ligo numa lâmpada e fico brincando de colocar o ímã e tirar o ímã dentro desta bobina, eu vou induzir corrente elétrica e acender esta lâmpada. Certo? Tudo isso que nós estamos falando são uma série de conceitos. Agora vamos trazer isto para dentro do paciente com o dispositivo cardíaco eletrônico implantado. Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que
esse paciente pode ter então dois tipos de interferência. Uma, a conduzida. É ele pôr a mão na tomada e levar um choque. E isso pode interferir no funcionamento do marcapasso. Mas o grande número de interferências que um paciente está sujeito não é essa, são as induzidas. Então eu preciso identificar no meu círculo, no meu paciente, aonde eu tenho o quê? Bobinas, alças para indução de corrente elétrica. E aqui o que nós temos? Um marcapassinho aqui, um pedaço de fio, cabo, eletrodo que é conectado ao coração. Reparem que isso daqui forma uma bobina. Então interferências eletromagnéticas, seja do telefone celular por sobre o marcapasso, ele vai estar podendo provocar interferências se a energia que vem do celular for capaz de nessa alça aqui, induzir uma corrente elétrica. Feito? Facinho? Então é conceitual, mas é muito simples. Tá bom? Vamos discutir um pouquinho mais. Como é que esta corrente induzida nestas alças formadas pelo cabo eletrodo, o gerador e o corpo humano podem interferir no marcapasso? O mais comum é isso daqui. Eu não sei se alguém discutiu com vocês como é que funciona a sensibilidade do marcapasso. O marcapasso precisa reconhecer os eventos cardíacos do paciente e tomar a decisão. Está na hora de eu interferir? Não está na hora de eu interferir. Como é que ele faz isso? Ele ativa uma coisa que nós chamamos de sensibilidade, que é um reconhecimento das atividades elétricas do músculo cardíaco. E aí o marcapasso faz uma análise de como é o comportamento elétrico deste sinal. Em função das modificações desses sinais elétricos, é que o marcapasso vai dizer: opa, aqui tem uma onda R, aqui não é onda R, certo? E nós estamos cuidando do paciente, podemos modificar o grau, a forma com que esse marcapasso reconhece esses batimentos cardíacos, mexendo na sensibilidade, que nada mais é do que mexer na altura da cerquinha de sensibilidade. Ou seja, qualquer sinal elétrico abaixo dessa cerca, o marcapasso não reconhece, só os valores que estão acima. Tá? Então aqui, rapidamente, a forma com que um marcapasso faz para reconhecer sinais elétricos. Então o marcapasso reconhece sinais elétricos. Qualquer outro equipamento que esteja próximo de um marcapasso e que induza uma corrente elétrica pode fazer com que o marcapasso interprete um sinal que não é cardíaco como sendo um sinal cardíaco e tomar decisões erradas. É por isso que é a importância de saber dessa possibilidade de interferências eletromagnéticas. Tá? Aqui, só para ilustrar, aquilo lá é a sensibilidade de um marcapasso, o primeiro slide. Esse segundo slide é uma sensibilidade automática, que é mais apropriada de desfibriladores, cardiodesfibriladores implantáveis, não propriamente do marcapasso. Mas é só para dizer para vocês que todos os aparelhos têm sensibilidade, formam um pouquinho diferente uns dos outros, mas eles detectam sinais elétricos. Aqui, uma outra consideração é que nós temos basicamente dois tipos de alça que a gente pode formar com esses aparelhos. No marcapasso, tipicamente eu tenho o gerador aqui, o cabo eletrodo que desce até o músculo cardíaco, e se eu só tenho um contato elétrico com o músculo cardíaco no final deste cabo, eu chamo esse sistema de unipolar. E eu tenho uma antena unipolar, onde a alça é feita daqui até a carcaça do gerador. Agora, eu posso ter um sistema que nós chamamos bipolar. O cabo eletrodo que vem do gerador até o músculo cardíaco tem duas componentes metálicos, uma ponta e o que nós chamamos anel. Então a captação de sinais é feita entre ponta e anel, e isso forma uma antena bipolar, modificando a forma de possibilidade de interferências, ok? E as coisas vão se complicando quanto mais sofisticado é o device, o dispositivo. Então, se eu pegar um desfibrilador, reparem que, além da carcaça do gerador, eu tenho o cabo, mas olha esse cabo, como tem elementos metálicos.
Ele tem a ponta, ele tem um anel igual a de um marca-passo, mas ele também tem eletrodos bem grandes aqui, que são o que nós chamamos de coil, para dar a energia de desfibrilação no paciente sem queimar o músculo. Dar 500, 400 volts no músculo cardíaco, sem que isso seja concentrado apenas num único ponto e você possa fazer o efeito da cardiodesfibrilação sem queimar o músculo cardíaco. Só que pelo lado da interferência eletromagnética, você abre a possibilidade de várias alças por aqui. E não se esqueçam dessa alça aqui, que é muito comum o cirurgião, quando implanta, põe o gerador, pega o que sobra do cabo eletrônico e dá uma enroladinha e forma uma outra alcinha aqui, mais uma bobina, tá certo? Aqui, só para lembrar para vocês, assim, num ressincronizador cardíaco, que é outro tipo de aparelho, então o marca-passo cuida de arritmias, o desfibrilador de taquiarritmias e o ressincronizador cardíaco que cuida de insuficiência cardíaca. Não é tratamento de arritmias, é tratamento de insuficiência cardíaca. Só que ele usa um conjunto de cabos maior do que de um marca-passo convencional, que são 2 cabos para um cabo para o átrio e 2 cabos para ventrículo, um para ventrículo direito e outro para ventrículo esquerdo. Okay? Então, são mais alças, mais possibilidades de interferência. Aqui é só curiosidade também colocar para vocês que existe no mundo uma força-tarefa américa, não sei das quantas, já esqueci, que capta um monte de raio-x no mundo inteiro só para estudar alças. É que engenheiros foram brincando de fazer modelos de possíveis interferências eletromagnéticas. A coisa não é muito trivial, tá bom? Só para elucidar vocês que não só tem uma grande complexidade do ponto de vista de você tratar o paciente, mas nós engenheiros também temos um conjunto de atribuições que não são também tão fáceis e que a gente precisa estar pensando na hora de produzir um aparelho. Ok? Agora, quais são os efeitos possíveis de uma interferência eletromagnética sobre um dispositivo? Reversão assíncrona, dano à interface eletrodo-miocárdica, eu posso gerar uma corrente que queime o músculo cardíaco, certo? Danos permanentes ao circuito, eu posso estragar o marca-passo, deixar ele danificado, eu preciso trocar o aparelho. Felizmente, a maioria das interferências eletromagnéticas não causam dano permanente, a interferência é momentânea, cessando a fonte ou se afastando o paciente da fonte, essa interferência desaparece e não sobram danos para o aparelho. Tá? Reprogramação, que é a modo de segurança, a interferência é muito forte, o marca-passo muda por completa a forma de funcionamento e você precisa reprogramar esse paciente, esse gerador, para que ele volte a funcionar. Não é um dano permanente, mas enquanto você não intervir, ele permanece com um funcionamento que não é o mais adequado. Okay? Ativação inapropriada de algoritmos de terapias. Certo? Por exemplo, um desfibrilador, o paciente não está fibrilando, mas o marca-passo interpreta os sinais, os ruídos que ele está captando, como se fosse uma fibrilação ventricular e dá-lhe choque de reversão, 500 volts no peito, sem nenhuma necessidade. Inibição de terapias. O marca-passo pode achar que há um ritmo espontâneo próprio do coração e deixar de fazer estimulação cardíaca. A gente vai voltar daqui a pouquinho com alguns exemplos sobre isso, para ficarem mais palatável para vocês. Tá? E quais são as condições? Você precisa de energia suficiente, porque não é qualquer aparelho, qualquer coisa que vai induzir uma quantidade de corrente elétrica capaz de interferir. Então precisa de uma certa energia. Tá? Precisa de uma frequência fora dos limites de filtro. Eu não falei nada para vocês sobre o que é filtro, mas tem uma maneira do marca-passo tentar evitar o que é cardíaco e o que não é. E penetrar no sistema, através da carcaça ou através dos cabos eletrodos. Vamos voltar naquelas diretrizes, vamos voltar um pouquinho mais para a condição médica. Então, as diretrizes classificam as interferências eletromagnéticas sobre dispositivos de qual forma? Aceitável, segura e inofensiva. Não há riscos de provocar danos.
Felizmente, a maioria dos aparelhos que estão no dia a dia se classificam aqui. Aceitável com riscos. Pode provocar danos e não há consenso sobre riscos e segurança, mesmo sob cuidados específicos. O que é mais difícil nesse campo é o seguinte: chega uma pessoa para você, principalmente mulheres, dizendo: surgiu um aparelho novo que faz depilação, não sei de que maneira, posso usar? Aí você vai atrás do fabricante. O fabricante é quase que de fundo de quintal, ele não sabe o que o aparelho de direito faz, ele vira e fala: olha, por via das dúvidas, proíbo ser usado em quem tem marca-passo. O fabricante marca-passo é uma mega companhia multinacional, cheia da grana, mas não tem condições de avaliar todos os tipos de aparelhos que existem por aí. Então, como você vai compatibilizar essas coisas? Então, essa história de consenso sobre risco e segurança vem muito daí, da dificuldade de você realmente estudar o fenômeno sobre um aparelho que se deseja, tá bom? E inaceitável. Há consenso de que são prejudiciais e, exceto em condições muito especiais, são proibidas. Vamos aqui. Um exemplo de aceitáveis. Eletrodomésticos em geral. Posso usar liquidificador, secador de cabelo? Pode usar, não tem problema nenhum. De um modo geral. Tá? Só que o quê? Qual é a recomendação? Evitar contato direto em caso de más condições de funcionamento. Eu tenho um secador de cabelo, mas está dando um choquinho. O meu chuveiro elétrico, eu ponho a mão lá e levo o choque. Aí não é nem problema de interferência induzida, é corrente conduzida, certo? Fenômenos eletrostáticos, escada rolante, portas automáticas sem nenhum problema, automóveis, ônibus, aviões, motocicletas. Posso andar de avião? Pode andar de avião. O problema é o detector de metal para você entrar no avião, tá certo? Ok, vamos lá. Exemplos de aceitáveis com riscos: colchões magnéticos e mini-ímãs. Posso usar o Kenkopata? Kenkopata, não sei, aqueles... porque vai se fazer bom, é bom para tirar dores, não sei o quê. Mas eu tenho marca-passo, posso usar um colchão que tem ímãs? Então, são perguntas muito usadas no dia a dia e que provavelmente gerem problemas. Então, caso a caso, você tem que estudar. Posso, não posso, qual tipo de interferência, qual é o aparelho que você tem, como é que ele se comporta frente a isso, e qual é a condição clínica desse paciente. O que eu posso fazer no aparelho para minimizar ou evitar problemas para ele dormir num colchão com ímã. Tá? E assim vai. Telefones celulares, posso usar? Qual é a recomendação? Ainda essa daqui. Você vai pegar alguns aparelhos de marca-passos novos, eles vão dizer que são imunes a interferências com aparelho celular, desde que a forma de comunicação com as antenas da telefonia celular sejam do protocolo A, B ou C, e que a energia seja de até no máximo uns 50. Se o seu celular é todo, vamos dizer assim, cheio de energia, muito potente, não sei mais o que, todas aquelas regras não funcionam. É um telefone celular que o pessoal usa no campo, não na cidade, e que às vezes vem até com uma malinha. A quantidade de energia que esse telefone celular traz dentro dele é muito grande. Mesmo que o protocolo de comunicação com a antena seja já estudado, a quantidade de energia que ele emite para comunicar com uma antena de celular que está muito longe é muito grande. E aí a quantidade de energia vai interferir no marca-passo. Okay? Bom, mas no comum, no dia a dia, posso usar? Posso. Com 15 centímetros de distância, não vou guardar no bolso da camisa, vou usar no ouvido contralateral, se o gerador está colocado aqui, eu vou usar neste ouvido, e não vou fazer aquela história de pegar o telefone celular e segurar com o ombro, ok? Para isso, pode usar o celular. Então, de um modo geral, se pode usar, a vida é normal, com alguma recomendação. Então, aceitáveis com algum risco, tá? E exemplos de inaceitáveis. De aceitáveis com risco, desculpa. Eletrocautério,
radiação terapêutica, desfibrilação externa, ablação do radiofrequência. Reparem, a maioria dessas coisas estão no ambiente hospitalar. Pouca coisa está aqui. Esportes físicos em geral, e esforços físicos, secador de cabelos. Tá? Então, tem algum risco? Tem. Você precisa só saber o teu paciente, o aparelho que ele tem, como ele está programado e ajustar e fazer as recomendações. Posso jogar bola? Posso. Posso matar a bola no peito? Provavelmente pode. Agora, repara, não é uma interferência eletromagnética. Lembra lá da definição inicial? Pode ser mecânica também. O gerador pode ser deslocado e puxar o cabo eletrônico na hora que você mata a bola no peito. Pode. Tá bom? Bom, exemplos de inaceitáveis. Ressonância magnética, medidor de gordura corporal. Medidor de gordura corporal injeta o quê? Corrente elétrica direta no corpo. Então, dependendo da intensidade dessa coisa, desse medidor de gordura, você vai interferir diretamente sobre o funcionamento do marcapasso. Agora, ressonância magnética é muito interessante isso, porque, veja, se é possível um aparelho de ressonância fazer isso com uma maca, acho que dá para vocês imaginar o que pode acontecer com o objetozinho metálico que está dentro do peito do cara, mais um pedaço de carro. Então, não é tão trivial. Só que abrir mão dos diagnósticos possíveis de ressonância magnética é um negócio meio complicado. E considerando a quantidade de pessoas que cada vez mais usam marca-passo no mundo, e quanto mais possibilidade de diagnóstico de ressonância magnética está oferecendo, que se tentou estudar um pouco melhor a compatibilidade. Então, atualmente, o que nós temos? Aparelhos não seguros para a ressonância magnética. Do outro lado, que seria o ideal, aparelhos seguros para a ressonância magnética. E o que nós temos hoje no estado da arte? Aparelhos condicionados para a ressonância magnética. Então, vocês vejam que algo que era proibido, considerado praticamente impossível de ser usado, hoje já é possível para portadores de marca-passo. Okay? Então, são os condicionados. Né? Eles tiveram, para fazer isso, tem uma série de metodologia para você testar a possibilidade disso. Nós, engenheiros, trabalhamos com um negócio que se chama normas técnicas. Então, são definidas normas para definir o que é um aparelho condicionado ou não para a ressonância magnética. Vários testes são feitos até que eles sejam certificados. E aí vale a pena pensar, colocar o seguinte: ainda existem aparelhos que têm comportamentos diferentes. Uns podem fazer uma avaliação praticamente de corpo inteiro e outros não. Então, dependendo do aparelho, eu posso ter aparelhos que você possa aplicar ressonância, fazer scanner de corpo inteiro, e alguns que limitam principalmente essa parte do tórax, ok? Então são zonas de exclusão. Agora, não é porque o paciente tem um marca-passo condicionado que ele simplesmente pode entrar no scanner. Precisa que o médico tenha uma interferência sobre o aparelho e informe ao aparelho para ele modificar a forma de operação dele e ir para um modo de compatibilidade de ressonância magnética. Terminou o exame, volta, você reprograma o marca-passo para ele funcionar para as necessidades do paciente. E durante o exame, monitorar o paciente, para ver se, apesar de não se esperar interferência, se de fato não está tendo nenhuma interferência. Ok? Vamos lá, alguns efeitos dos dispositivos. Alguém sabe me dizer o que estão vendo aqui? Consegue interpretar esse eletro para mim? Vamos deixar isso agora a aula um pouquinho menos teórica, menos maluca, né? Dá para vocês me dizerem o que vocês estão vendo aqui? Eu já estou dizendo aqui, ó, inibição inapropriada do pulso de estimulação. Como é que você faz esse diagnóstico? Veja, o coração precisa de um ritmo contínuo.
Você pega no teu pulso, faz ginástica, sei lá, 50, 60 batimentos por minuto. Eu não faço atividade, sou mais velho, 80 batimentos por minuto, mas eu tenho uma regularidade. O paciente de marca-passo perdeu esta regularidade. Quando você põe um marca-passo, você coloca artificialmente esta regularidade. O marca-passo vai estimular. Então, este é um paciente que tem um bloqueio atrioventricular total, e aqui vocês veem o marca-passo. É a espícula do marca-passo, é a energia que o marca-passo emitiu para fazer com que o coração contraia. É um marca-passo câmara única ventricular, ele provoca a despolarização ventricular. Passado o tempo que você diz, que eu quero que esse paciente tenha uma regularidade, por exemplo, de 60 batimentos por minuto, 70 batimentos por minuto, acabou aquele intervalo de tempo, ele torna a estimular. Agora, reparem que aqui esse tempo foi modificado. E pior ainda, reparem que aqui, olha, aqui houve um batimento espontâneo ventricular. E depois o marca-passo entrou novamente. Então, o que está acontecendo com esse marca-passo? Ele está percebendo algum tipo de atividade elétrica que não é espontânea do coração. E está interpretando esse ruído que nós não estamos vendo, que nós estamos olhando aqui um eletro de superfície, eu não estou olhando o que o marca-passo está enxergando, mas ele está enxergando um ruído. Este ruído está dizendo, é suficiente para dizer que o marca-passo tem batimento cardíaco aqui. Se tem batimento cardíaco, o que o marca-passo tem que fazer? Nada, respeitar. Só que não é. Então o paciente fica em assistolia. Quais os sintomas que ele pode ter? Pré-síncopes ou síncopes. Ele pode voltar a ter os mesmos sintomas que ele tinha antes de você implantar o marca-passo nele. Ok? Dá para entender isso? Bem? Tranquilo? Aqui uma outra situação. Já estou dando lá em cima o diagnóstico. Deflagração de pulsos de estimulação. Vamos tentar interpretar o que é isso daqui? Vamos tentar analisar esse eletrocardiograma aqui? Bom, aqui cabe a vocês verem o seguinte. Aqui eu tenho um eletro. Repare que esse eletro não está bonitinho, né? Está cheio de uma interferência aqui nesse sinal elétrico. Ok? Agora, aqui embaixo eu tenho o que nós chamamos de canal de marcas do meu marca-passo. Este eletro está sendo captado durante uma avaliação eletrônica. Então eu tenho a antena colocada sobre o marca-passo e eu estou obtendo do marca-passo as informações do que ele está fazendo. Enquanto isso, eu estou gravando o eletro deste paciente. Então, o marca-passo está me dizendo o que ele está vendo, o que ele está fazendo, e eu estou vendo a consequência no traçado do eletro. Ok? Então, com esse canal de marcas aqui, a letra P define que ele reconheceu uma atividade elétrica atrial. E a V, que ele reconheceu uma atividade ventricular. Então, PV. O V é pacing, na realidade ele está estimulando o ventrículo. E aqui tem uns intervalos de tempo entre o reconhecimento da atividade atrial e a estimulação ventricular se correram 142 milissegundos, e de um evento ventricular até o evento atrial, 643 milissegundos, e do evento ventricular até o evento ventricular seguinte, 790 milissegundos. Então, repara que o marca-passo começa a dar para vocês uma série de dicas. Por favor, não se assustem, tá? Mas isso facilita muito a vida de quem trabalha com isso, tá bom? Agora, reparem que o que está ocorrendo aqui é o seguinte. Olha o intervalo de tempo final aqui, o que está acontecendo com ele. Está cada vez menor, ou seja, ele está sentindo o evento atrial e comandando o ventrículo numa frequência bem elevada. Só que é um paciente que está deitado na maca e eu estou fazendo a avaliação eletrônica nele. Vocês esperariam que uma pessoa deitada numa maca tivesse o ritmo atrial dela aumentando? Não, ela está deitada. Ela deveria estar com o ritmo atrial normal, simples, tranquilo.
Só que por algum motivo qualquer está entrando um ruído e está sendo captado pelo eletrodo que está espetado lá no ato como se fosse atividade espontânea atrial. É um marcapasso dupla câmara. Então o que ele faz? Reconhece a atividade atrial, espera o evento ventricular. Esse paciente tem um DAVT, ele não tem condução atrioventricular. Ele vai fazer o quê? Estimular o ventrículo na mesma frequência de ato. Então a interferência eletromagnética, nós vimos lá atrás, que foi inibição e evitou e impediu a estimulação apropriada do coração, não deu nenhuma estimulação. Aqui nós estamos vendo o contrário, uma interferência entrando pelo canal atrial e fazendo com que o marcapasso dispare a frequência ventricular de forma inapropriada. Ok? Facinho, trivial? Fácil? Ok. O que vai causar no paciente? Palpitações. Ele está em repouso, o coração está disparado. Doutor, o coração está palpitando. Ok? Fácil? Então, reparem que vocês começam a misturar aqui coisas muito típicas de engenharia, interpretação eletrocardiográfica e sintomas do paciente, que é o que a gente quer corrigir. Tá bom? Aqui, exemplo de um desfibrilador. Todo desfibrilador, quando ele dá o choque para tratar uma fibrilação ventricular, ele armazena um pouco do eletro, do que estava acontecendo do paciente antes, na hora que ele fez a intervenção e como é que ficou o ritmo depois. Para que você possa fazer o diagnóstico, esse choque foi apropriado, não foi apropriado. Interviu de forma correta ou não. E é o que nós temos aqui. Este aparelho registrou, porque ele deu um choque aqui, ele armazenou como é que estava o eletro do paciente antes da intervenção que ele fez. Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver aqui nitidamente que há um evento ventricular aqui nesses dois canais, que aqui também há um evento ventricular, aqui, mas e esse restante de coisas aqui? Isso não dá para falar que é evento ventricular. Ao contrário, isso daqui é ruído. E o que o aparelho fez? Ele reconheceu as atividades ventriculares espontâneas, mas também reconheceu toda essa ruideira que está aqui como se fosse atividade elétrica cardíaca de fibrilação. Se o paciente está fibrilando, o que eu tenho que fazer? Dar um choque para a cardioverter. Tá ok? Aqui é um outro exemplo de marcapasso, outra vez inibição apropriada, e que nós temos dois tipos de eletro aqui. O eletro de superfície e o eletromioma intracavitário. Então reparem aqui, ó. Aqui é o eletro de superfície, o QRS que vocês viram lá com o Dr. Pastore. E aqui embaixo, o que nós temos? O eletromioma intercavitário. É o eletrodinho que está espetado lá no músculo ventricular que está captando o eletro que ele está enxergando. Então aqui não é nenhuma daquelas derivações D1, D2, D3, é o eletrodo direto no músculo. Okay? Então reparem que no eletro de superfície vocês veem aqui a estimulação ventricular, o QRS, outra estimulação ventricular, o QRS, e aí o que? Uma sistolia, depois vem a estimulação ventricular novamente aqui. Se não houvesse nada, eu deveria estar esperando uma outra espícula de marcapasso por aqui, para manter o ritmo. Só que ela não veio. Agora, quando a gente olha o eletromioma intercavitário, a gente vê aqui o QRS estimulado, outro QRS estimulado, e olha um sinal elétrico aqui malucão, que não tem nenhuma representação com o que está acontecendo eletricamente no músculo cardíaco. Então, alguma coisa está gerando uma interferência, um sinal elétrico espúrio para o marcapasso. Eu não enxergo esse sinal no meu eletro de superfície, mas o marcapasso está enxergando um sinal elétrico espúrio aqui. E está dizendo para ele, esse sinal elétrico espúrio está dizendo para ele, isso é um QRS. Se é um QRS, eu não tenho que estimular, porque houve batimento espontâneo do músculo cardíaco. Está muito confuso? Dá para entender mais ou menos? Ok? Tá certo? Bom,
Agora, um outro conceito. Eu vou partir agora para um pouquinho mais de energia, porque até agora nós estamos falando de interferências eletromagnéticas que geram pequenos sinais e que interferem no comportamento do aparelho, e que, se você retirar o paciente daquela fonte de interferência, o aparelho volta a funcionar normalmente sem nenhum problema. Agora, tem um outro conjunto de energias que podem intervir e danificar o marcapasso. Então, aqui são as chamadas ionizantes. Nós falamos até agora eram não ionizantes. As ionizantes têm energia suficiente não só para gerar os artefatos, mas como a danificar o circuito do aparelho, danificar o aparelho. E aí tem uma tabelinha aqui, só para mostrar para vocês. As não ionizantes são todas essas fontes de energia aqui, são esses espectros de energia, e a partir daqui do raio-x, eu começo a ter, o raio-x é borderline, raios gama, etc., eu começo a ter interferências que danificam. Aí, o paciente como você, tem câncer, tem marcapasso, pode fazer radioterapia? Como que ele pode fazer? De que forma? Não pode fazer. Bom, eu mato ele do câncer, ou eu tiro o marcapasso dele morrer de assistolia. Não, eu preciso achar um meio termo para esses pacientes, ok? Então, sempre existe alguma solução, mas eu tenho que ter muito cuidado, porque senão eu não vou fazer com que o marcapasso tenha um funcionamento errático durante o momento da aplicação da radioterapia. Mas eu vou danificar o aparelho e requerer uma cirurgia para tirar aquele aparelho e pôr outro. Ok? Então as coisas precisam ser bem dosadas e preparadas para que isso seja feito de forma segura para o paciente, para o gerador. Tá bom? Controle de compatibilidades aqui, só para falar um pouquinho para vocês de que em marcapasso a gente trabalha muito com sistemas de filtros. Vocês sabem o que é um filtro elétrico? Alguém tem noção? Vocês têm aparelho de som em casa, daqueles antigos, você pode controlar o agudo e o grave, e tem com qualquer outro volume? Quando eu vou lá e mexo no grave, o que eu faço com o som que eu estou ouvindo? O alto-falante fica bum, bum, né? Se eu ponho os agudos, o alto-falante deixa de ficar bum, bum e fica... Não é isso? O que eu estou fazendo? Filtragem. Eu estou amplificando os sinais. Quando eu ligo os graves, os sinais de baixa frequência. Isto é uma filtragem que eu faço. O marcapasso faz essa mesma filtragem. Certo? E essas filtragens tentam eliminar, por exemplo, sinais do telefone celular e de outras coisas que poderiam estar sendo consideradas pelo marcapasso como sinais elétricos intercavitários. São perfeitos esses filtros? Não, esses filtros não são perfeitos. Sempre tem chance de ocorrer algum problema. Certo? Mas é uma área da engenharia que é muito desenvolvida, se trabalha muito nisso para dispositivos. Tá? Então, você vai mostrar para vocês, esses filtros geralmente são montados na entrada do circuito. Ou seja, aqui eu conecto os cabos eletrodos. Mas antes desses sinais elétricos entrarem para o meu circuito, eu ponho um filtrozinho desse aqui na entrada para filtrar o sinal na entrada. Tá bom? Feito? Uma brincadeira. Eu sei que aqui, para vocês entenderem isso bem, eu precisaria ter dado um conjunto de outros conceitos que a gente não deu, mas eu acho que vale a pena pelo conceito. O marcapasso é um reloginho que dá choque e conta intervalos de tempo. Nós falamos de interferência o tempo todo. Agora, existe um negócio dentro do marcapasso que a gente chama de período refratário. Período refratário, o marcapasso desconsidera, entre aspas, qualquer sinal elétrico que vem ali. Por que entre aspas? Vocês vão ver aqui o seguinte. Durante a primeira fase desse período refratário, o marcapasso não faz nenhuma ação para qualquer sinal elétrico. Mas se cair, se ele reconhecer sinais elétricos nesse outro período aqui,
ele fica na dúvida se aquele sinal elétrico, que tem as mesmas características de uma onda R, se ela é de fato uma onda R ou não. Por quê? Porque a frequência com que esse sinal está ocorrendo é muito rápida para ser batimentos espontâneos, a não ser que esse cara estivesse fibrilando. Então vamos fazer a seguinte ideia. Vamos imaginar um paciente que acabou de implantar, ficou uns dias internados aqui e detestou a comida do hospital, não comeu nada. Chega em casa, a primeira coisa que ele faz, ele está morrendo de fome, quer comer, não é isso? Vai para onde? Para a geladeira. Aí vai abrir a geladeira. Só que ele está com tanta fome que ele vai ver um monte de coisa lá e vai ficar indeciso. Então ele abre a geladeira e fica namorando o que está lá dentro. Agora vamos dizer que por um azar desse paciente, essa geladeira está com um pequeno defeito e tem uma interferênciazinha eletromagnética, está mal aterrada. E ele, com a mão na geladeira, ele não reconhece, ele não sente aquele sinal elétrico porque é muito pequenininho. Mas o marca-passo reconhece. E aí, o marca-passo começa a reconhecer esses sinais elétricos muito rápido, sempre caindo dentro desse tal negócio chamado período refratário. Precisa saber o que é isso. Não, tá? A não sei que vocês venham fazer especialidade, vocês vão saber isso. O que o marca-passo faz? Toda vez que ele reconhece isso, ele reinicia um período refratário, reinicia. Só que vai chegar um momento em que o intervalo onde ele deveria estar estimulando o paciente, ele ainda continua sentindo esses sinais elétricos muito rápidos. Então ele fica sem saber, será que esse paciente está com o ritmo ventricular extremamente elevado? Ou será que isso é ruído? Na dúvida, o que ele faz? Ele manda um estímulo para o músculo cardíaco ao finalizar esse intervalo de tempo. É o que nós chamamos de reversão assíncrona. É um mecanismo de proteção. Então, ele está sujeito a interferência. Essa interferência é rápida e ela é contínua. Mas o marca-passo tem também alguns artifícios, fora aqueles sistemas de filtragem que eu falei, que são um pouco mais difíceis de serem entendidos, mas esse daqui é programável, eu ajusto isso. Tá bom? Vocês vão ter que fazer esse tipo de atuação com o marca-passo. E aí o cara vai ficar lá com interferência e não vai ter nada. Só que podem ocorrer algumas coisas também. É perfeito isso aí? Não, não é perfeito. Alguém é capaz de me dar um exemplo do que é imperfeito aqui? Vamos dizer, está lá, gostei daquele pudim. Aí ele tira a mão da geladeira e leva para pegar o pudim. Na hora que ele tirou a mão da geladeira, o que aconteceu? Esses ruídos aqui desaparecem, não é isso? Se desapareceu, ele não vai sentir nada nesse período. Se ele não sentiu nada aqui, ele não reinicia esses períodos. Aí no meio que ele vai pegar o pudim, ele fala assim, não quero pudim não, e torna a tua mão na geladeira. Aí volta o ruído. Se voltou o ruído, ele está sentindo sinais elétricos que são iguais ao do músculo cardíaco. E se ele ficar nessa brincadeira, tira a mão e põe a mão, ele vai ficar o quê? Em assistolia. Se ele ficar em assistolia, baixo débito. Baixo débito cerebral, o que vai acontecer? Ele vai perder a consciência, não é isso? Se ele perde a consciência, ele vai cair. Tem duas possibilidades. Ou ele cai dentro da geladeira, ou ele cai fora da geladeira, não é isso? Se ele cair fora da geladeira, tem interferência? Não. Se não tem interferência, o marca-passo volta a funcionar e volta a estimular o músculo cardíaco normalmente. E se ele cair dentro da geladeira, o que vai acontecer? Interferência o tempo todo. Se é interferência o tempo todo, ele vai fazer a reversão assíncrona, volta a estimular, o cara acorda, sai da geladeira e volta para o médico para reclamar que caiu desmaiado ao usar a geladeira, tá certo? Então, interferências eletromagnéticas, eles têm uma série de vieses. O princípio físico delas, gente, é muito simples. É lá das aulinhas pré-vestibulares, escola de físicazinha lá de imã, é coisa simples. É que às vezes vocês se dedicam tanto a estudar os fenômenos fisiológicos, vocês esquecem um pouquinho dos elétricos. Mas é bastante simples. Um pouquinho de atenção a isso e um pouquinho de conhecimento do que é o marca-passo, de um modo geral a gente resolve a
a maioria dos possíveis problemas de interferência. Tá ok? Me pediram também, já que é hora de almoço, de dar para vocês uma sopinha de letras. Mas antes de falar sopinha de letras, que a gente encerrar a aula, que não tem nada a ver com interferência eletromagnética, eu quero abrir para vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre algum tipo de interferência que eu não abordei aqui? Vocês gostariam de alguma explicação? Pois não, doutora, diga. Eu não consegui associar, por exemplo, a sensibilidade do marca-passo, por exemplo, com o estado do paciente, por exemplo. Quanto menor, assim, a programação do marca-passo, se eu colocar uma menor sensibilidade... Mais sensíveis. E o paciente? Por exemplo, a estimulação dele, no caso. Porque eu posso variar de acordo com o paciente a sensibilidade do marca-passo. Vamos ver se eu posso. Fica como um muro lá para ele. Então vamos lá, doutora. O que ocorre aqui é o seguinte. Vamos imaginar que isso aqui seja uma onda R e que é um marca-passo câmara única ventricular. Então ele só reconhece a atividade do músculo cardíaco ventricular. Ele nem sabe que existe um tal de átrio, tá bom? Então repara que se eu programar a sensibilidade do meu marca-passo na altura dessa cerquinha aqui, significa que qualquer sinal elétrico abaixo de 1,25, vamos dizer, milivolts, esse marca-passo não vai nem olhar para esse sinal elétrico. Então, o sinal elétrico, para sensibilizar o circuito do marca-passo, tem que ultrapassar 1,25. E a onda R superou bem aqui, ela chegou a mais de 2,5. Então, dá condições do marca-passo enxergar esse sinal elétrico. Tá certo? Agora, não é porque ele enxergou esse sinal elétrico que ele vai dizer aqui é onda R. Porque repara aqui também, ó, se eu tenho a onda R, depois eu tenho a onda T. Agora, repara que a onda T ela tem uma característica mais lentificada de que uma onda R que sobe muito rapidamente. Então, lembra do conceito de filtro? O meu marca-passo vai interpretar sinais elétricos, ele vai fazer esse negócio aqui chamado de rate. Ele vai pegar a taxa de variação do sinal elétrico no tempo. Se essa taxa de variação do sinal elétrico no tempo for condizente com a taxa de variação de uma onda R, ele vai dizer se é onda R. Mas se essa taxa de variação no tempo é lentinha, o sinal, a onda T ela sobe devagarzinho, ele vai dizer, isso, apesar de ele enxergar o sinal, ele vai dizer, isso daqui não tem características de onda R. Então ele não vai considerar aquele sinal elétrico. Então, o que acontece? O marca-passo vai identificar que tem um batimento espontâneo ventricular aqui. O marca-passo, quais são as duas funções dele? Se não tem ritmo espontâneo, se não tem onda R, e o intervalo de tempo que você falou, eu quero que estimule a 60 de frequência, ele vai mandar as espículas a 60. Mas se por algum motivo qualquer, o paciente está tendo ritmo espontâneo ventricular, por exemplo, de 70, o que o marca-passo tem que fazer? Cruzar os braços, deixa o paciente ter o ritmo dele, tá ok? Então, a sensibilidade, toda vez que o marca-passo reconhecer que tem o sinal cardíaco, ele simplesmente inibe e não conta mais o intervalo, e não estimula aquele paciente. Tá bom? Dá para responder mais ou menos? Então, o que a gente programa em sensibilidade é só a altura dessa cerquinha. Podia ocorrer, por exemplo, dele estar reconhecendo inapropriadamente a onda T. Então, o que eu faço para resolver isso? Eu pego essa cerquinha e subo ela um pouquinho até aqui. Aí ele vai continuar reconhecendo a onda R, mas não vai reconhecer a onda T. Isso não tem nada a ver com a performance, quer dizer, tem tudo a ver com...
Nós temos dois tipos de interferência aqui também. Qual é? Uma é a intrínseca do próprio músculo cardíaco e a outra é a extrínseca. Tudo que eu tinha falado até agora era só a extrínseca. O marcapasso reconhecendo a atividade elétrica que não é natural do coração. Mas ele também pode ter um mau funcionamento por interferência elétrica do próprio sinal elétrico cardíaco. Por exemplo, o canal atrial reconhecer a atividade ventricular como se fosse atividade atrial. São os que a gente chama de crosstalking, tá bom? Esse tema vai um pouquinho longo, tá bom? Mas a ideia aqui é você corrigir. Então, repara que mesmo ocorrendo interferências, se a gente souber interpretar o eletro que a gente está vendo, aquele canal de marcas do marcapasso, a gente consegue ir ajustando para que o paciente tenha uma vida normal sem interferências. Então, o nível de sensibilidade é uma coisa que não tem muito a ver com o dia a dia dele. Que eu não entendi direito a sua pergunta. Dá para... Ok? Bom, mais alguma outra pergunta? Então vamos à sopinha de letra? Sopinha de letra é o seguinte, é um presente que a doutora Gracila passou para mim, já que ninguém falou nas outras aulas, e é o seguinte, os marcapassos foram convencionalmente, em vez de você te falar, olha, eu tenho um marcapasso, estou indicando um marcapasso para esse paciente, que é um sistema átrio-ventricular, ou um sistema átrio-biventricular, ou um cardiodesfibrilador ventricular com função marcapasso átrio-biventricular. Aí eles resolveram usar letrinhas para falar todas essas coisas só com poucas letras, tá certo? Então vamos ver essa sopinha de letras de marcapasso, tá? Também não precisa decorar isso, esquece, é só saber que existe uma maneira fácil, mnemônica, de descrever as principais funções de um marcapasso usando poucas letras, tá? Então vamos lá, é um código da NASP-MBG, é um código já bem antigo, de 2002, tá? Então primeiro vamos falar para marcapasso. Então é um código de 5 letras. A primeira letra me diz o quê? Qual é a câmara que o marcapasso vai estimular. Então, o que o marcapasso pode estimular? Nenhuma câmara, eu posso desligar a função pacing do marcapasso. Então fica lá de bobeira o marcapasso. Existem momentos em que você pode precisar disso. Isso não é para você programar para o cara ir para casa, mas é em situações específicas, tá bom? Então, eu posso desligar, seria a letra O. Eu posso estimular o átrio, então daria a letra A. Se eu estimular o ventrículo, a letra V. E se eu estimular o átrio e o ventrículo, eu vou usar a letra D. A letra S é quando é um marcapasso câmara única ou para átrio ou para ventrículo. A última letra S é mais para o fabricante, não é aplicação médica, tá? Qual é a segunda letra? Ela me diz qual é a câmara que o marcapasso reconhece a atividade espontânea do músculo cardíaco. Eu posso desligar a sensibilidade. Por exemplo, o paciente vai se submeter a uma radioterapia. Durante aquele momento é muita interferência eletromagnética. Então, não me convém deixar o marcapasso reconhecendo a atividade espontânea. Eu vou lá e desligo a sensibilidade do marcapasso. Ok? Então, eu programo a letra O para ele. Tá? Então, se eu desligar a sensibilidade, letra O. Agora, quais as câmaras que eu posso reconhecer a atividade espontânea do músculo cardíaco? Do átrio, do ventrículo. Então, se eu estou reconhecendo a atividade atrial, A. Se eu estou reconhecendo a atividade espontânea do ventrículo, letra V. E se eu tiver cada eletrodo no átrio e no ventrículo, estiver reconhecendo a atividade elétrica das duas câmaras, eu uso a letra D. Okay? Terceira letra. A terceira letra me dá qual é a resposta que o aparelho vai dar a esta sensibilidade. E existem, se eu estou com a sensibilidade desligada, eu não tenho nenhuma resposta. Mas se eu estou com a sensibilidade ligada, eu tenho dois tipos de resposta.
Uma que é trigado ou deflagrado. Difícil falar. Isso. Ou seja, o que é esse trigado ou deflagrado? Se você me der um beliscão no ombro, eu te dou um chute na canela. O chute na canela está trigado pelo quê? Pelo beliscão no ombro. Em marca-passo, vocês são capazes de me dizer aonde eu posso ter trigger? Qual é o trigger mais fácil de se pensar em marca-passo? O átrio está funcionando bem. O nó sinusal está funcionando bem. O paciente não tem doença no nó sinusal. Mas tem um bloqueio atrioventricular total. Então não há passagem do sinal elétrico do átrio para o ventrículo. Então eu ponho um marca-passo que vai fazer o quê? Reconhecer a atividade atrial e estimular o ventrículo na frequência de átrio. Certo? Então eu digo que o quê? Que o meu marca-passo está trigando o ventrículo sincronizado pelo átrio. Então, se o beliscão no meu ombro significa a onda P no elétrico. Houve atividade atrial. Se houve atividade atrial, eu tenho que aguardar um pouquinho do tempo de enchimento do ventrículo e aí fazer com que o ventrículo se despolarize. Então, esse é o trigger mais comum em marca-passo. Então, a letra P vai nos dar isso, ok? E o inibido? O inibido é o simples. Houve um batimento ventricular. O marca-passo tem que estimular o ventrículo? Não. O marca-passo se inibe, cruza os braços, tá bom? E quando eu tenho um marca-passo que é dupla câmara, e que ele tem a função de inibir e de trigar, aí eu digo que ele tem a letra D, porque ele faz as duas coisas. Se tiver batimento atrial, ele inibe a estimulação atrial. Se tiver batimento ventricular, ele inibe a estimulação ventricular. Houve batimento atrial, eu trigo o átrio, a partir do átrio, eu estimulo o ventrículo. Então eu trigo o ventrículo ao átrio. Correto? Feito? Facinho? A quarta letra. A quarta letra é responsividade em frequência. O que é responsividade em frequência? Imagina um paciente que ganhou um marca-passo que vai só no ventrículo. Ou seja, o átrio dele está fibrilando, eu não posso usar o átrio, porque o átrio é o nosso marca-passo natural. Se eu estou em estresse, se eu estou correndo, se eu estou em atividade física, o átrio vai aumentar a frequência. Então, se eu tenho um BAVT, eu sinto o átrio e estimulo o ventrículo na mesma frequência do átrio. Corrigido isso. Então, vamos dizer que o átrio fibrilou e eu não tenho mais condições de usar o átrio como rastreador de frequência. Ok? Então, eu vou implantar nesse paciente um marca-passo câmara única ventricular, porque é o ventrículo que dá o débito cardíaco, tá bom? Bom, implantei o marca-passo. O que eu vou falar? Primeira coisa que eu vou programar nesse marca-passo: qual é a frequência que eu quero que estimule o ventrículo, não é isso? Então vamos escolher uma frequência? 60, tá bom? Ótimo. Tá bom, doutor? 60? 70, se você quiser, tá bom. Aí esse paciente vai dormir, 70 de frequência. Aí ele acorda de manhã, toma café, 70 de frequência. Aí ele resolve que está na hora de trabalhar. Aí ele vai chegando no ponto de ônibus, o ônibus está chegando lá e dá uma corrida. A frequência dele? 70. Aí ele vai, trabalha, volta, aí à noite ele vai jogar bola. Qual é a frequência dele jogando bola? 70. Então, os marca-passos, os engenheiros na área de marca-passos desenvolveram o que nós chamamos de sensores de modulação de frequência. O marca-passo é capaz de reconhecer que o paciente está numa demanda metabólica. Ele precisa de mais frequência. Na hora que ele dá a corrida, vai pegar o busão, na hora que ele está jogando bola, e que é diferente na hora que ele está dormindo. Então, se o marca-passo tiver esse tipo de sensor, eu posso ligar esse sensor ou não. E quando eu ligo, é que eu vou mudar lá de letra O para a letra R. Então, quando eu tenho modulação em frequência. Tá ok? Fácil de entender? Diga. É muito complicado explicar como funciona essa modulação. Tem. O mais comum deles é o acelerômetro. Vamos explicar um eletrodo um pouquinho mais antigo, um sensor um pouquinho mais antigo que dá a mesma ideia. Piezoelétrico.
Você sabe o que é o fenômeno piezoelétrico? Não? Você já viu panela revestida com teflon? O teflon é um material piezoelétrico. Ele não está na panela porque ele é piezoelétrico. Mas eu vou te dar uma ideia. Você gosta de som? Você já pegou aqueles microfones que tem sensor piezoelétrico? Não? Não, peguei você. O fenômeno piezoelétrico é o seguinte: quando eu deformo mecanicamente um objeto, ele gera sinais elétricos. E o contrário é verdadeiro. Quando eu estimulo esse objeto eletricamente, eu o deformo mecanicamente. Então, o material piezoelétrico no microfone, por exemplo, o que é? Você fala. Então, você deforma mecanicamente com a sua onda de som. Gera sinal elétrico. Esse sinal elétrico é o que vai ser gravado. Tá ok? O alto-falante é o oposto. Você tem um sinal elétrico gravado no seu sistema de som, você joga um sinal elétrico no seu alto-falante. E aí você deforma o alto-falante para ele vibrar e gerar uma onda mecânica para você ouvir. Então imagina um objeto deste colocado dentro de um marca-passo. Se o paciente está andando, ele está batendo a caixa torácica. Então tem uma vibração aqui. Se eu tenho um objeto que capta vibração, porque o microfone não capta vibração, então está funcionando como um microfone. Agora, esse cara resolve andar mais rápido, a vibração é maior. Resolve correr, a vibração é muito maior. Então, esse marca-passo percebe a quantidade de vibração no tórax. E aí ele vai aumentar ou diminuir a frequência em função dessa quantidade de vibração. Esse exemplo de sensor que eu estou te colocando é o sensor mais usado em marca-passo, é o mais simples dele, mais fácil de ser programado, mas repara que não tem nada de fisiológico nesse sensor, tá bom? Então, se você estiver num ônibus indo para casa à noite, que o trânsito está livre, o motorista está andando a 1000 e a rua esburacada, vai vibrar o teu tórax um montão, como se você estivesse jogando bola, e vai aumentar a frequência também da mesma forma, tá bom? Não obstante esses errozinhos de operação, é o mais usado hoje em dia. Existem alguns outros que são baseados em alguma informação fisiológica. Tá? Alguns entram com compatibilidade. Aí eu acho que precisa quase uma aula para estar te falando sobre todos eles, tá bom? Mas existem alguns também que são fisiológicos, tá bom? São menos usados. São mais difíceis de serem programados. Ok? Feito. Bom. E a quinta letra, a última letra de marca-passo. É se o marca-passo é multissítio ou não. O que é isso? Isso daqui não é para tratamento de arritmias. Isso é para tratamento da insuficiência cardíaca. Porque o marca-passo, falaram com vocês o que é um ressincronizador? Falaram? Que trata a insuficiência cardíaca, ou seja, o marca-passo convencional tem um eletrodo no ato e um eletrodo no ventrículo direito. Tá certo? E é responsável por regularizar o ritmo cardíaco. Então é tratamento de arritmias. O ressincronizador, ele tem um eletrodo no ato, um no ventrículo direito e um no ventrículo esquerdo. O objetivo não é tratar a arritmia, é fazer com que os dois ventrículos batam de forma mais harmônica e conjugado de forma melhor com a atividade atrial. Então, desta forma, você consegue uma contração mais homogênea de um músculo que está sob insuficiência e você tem uma melhor efetividade do fenômeno bombeamento. Então, você trata a insuficiência. Então, o que nós estamos dizendo nesta última letra é se ele tem mecanismo para tratar insuficiência cardíaca. Tá bom? Então, se é um marca-passo para insuficiência cardíaca, eu vou usar aquelas letras, senão é letra O. Vamos dar um exemplo disso? Se eu tiver um marca-passo, que é o mais comum deles,
O paciente tem ritmo sinusal normal. Se ele correr, a frequência sinusal vai aumentar, se ele for dormir, vai diminuir. Mas ele tem um BAVT, um bloqueio atrioventricular total. Então, não tem estimulação ventricular. Então, eu coloco um eletrodo no átrio para reconhecer a atividade atrial, eventualmente até estimular, mas eu vou estar estimulando, na realidade, o ventrículo. É o que mais me importa. Então, eu coloco esse marcapasso dupla câmara atrioventricular. Então, em vez de eu falar isso, eu digo o quê? Eu ponho um marcapasso DDD, que tem a capacidade de estimular o átrio e o ventrículo, reconhecer a atividade espontânea, tanto do átrio quanto do ventrículo, e responde à sensibilidade com a função de trigger e com a função de inibição. Não fica muito mais fácil? Então, a sopinha de letras, para quem está habituado, quem está dentro da área, etc., facilita a nossa vida. Para quem não está, vira sopa de letras e não diz nada. É melhor dizer um marcapasso, dupla câmara, átrio ventricular, com capacidade de estimular o átrio, o ventrículo, sentir as duas câmaras e fazer inibição e trigger. É mais palatável. Mas para quem está na área, DDD falou tudo. Feito? E eu não precisaria estar falando DDD-OO. Okay? Ele não tem função multissítio e nem tem o sensor de frequência para estar ajustando. Tá bom? Feito? Alguma dúvida nessa sopinha? E se for um marcapasso que é insuficiência cardíaca? O mais comum é isso daqui, é o DDD-OV. Ok? Ou seja, ele estimula o átrio e o ventrículo e os dois ventrículos, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo. Tá bom? E tem as mesmas funções, de sentir o átrio e o ventrículo, de fazer inibição e trigger. Tá bom? Maravilha? Fácil, né? É só para dizer que a gente não falou disso para vocês. Não decorem isso, por favor. Tá? Só saber que existe. Tá bom? Existe mais uma outra sopinha, tá? Mas eu não vou apresentar para vocês, é quando fala em desfibrilador. Tá bom? Ok? Aí vira uma sopinha de 8 letras, tá? Mas como a ideia aqui é dizer para vocês que existe sopinha de letra para simplificar a maior parte da funcionalidade de um dispositivo cardíaco eletrônico implantável, eu estou dizendo para vocês, exemplifiquei com o marcapasso. Assim, o desfibrilador, aí essa sopinha de letras passa até 8 letrinhas, tá bom?